Você já sentiu no mais profundo silêncio da sua alma que existe algo em você que ainda não foi ativado? Como se houvesse uma partícula de luz adormecida, aguardando o instante exato em que o céu sopra sobre ela e tudo muda. E se eu te dissesse que essa centelha não é fruto da sua imaginação, mas sim a assinatura de Deus dentro de você? Uma marca invisível, colocada desde o princípio, que te chama, mesmo que em sussurros, para assumir a forma de um Criador consciente neste mundo. Vocês são deuses, disse Jesus em João capítulo 10, verso 34. Mas por que então tantos ainda vivem como reféns da escassez, do medo e da impotência espiritual? Talvez porque o maior segredo não tenha sido perdido, apenas escondido, dentro das Escrituras, codificado em parábolas e palavras que só os despertos conseguem ver. Quando Deus disse a Adão, domine sobre toda a terra, ele não falava apenas de animais ou terras físicas, mas de frequências, atmosferas e realidades perceptivas. Essa autoridade ainda pulsa em você. Joseph Murphy declarou: você nasce para vencer, para conquistar e para governar com amor. Mas como fazer isso quando sua mente foi moldada por séculos de culpa, medo e limitação religiosa? O inimigo mais perigoso da criação não está fora, está dentro, camuflado como doutrina inofensiva que nega o seu poder. A Bíblia não é um livro de regras, é um mapa codificado de criação espiritual. Em Gênesis, Deus cria com palavras. Em Marcos 11, Jesus diz: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Note, não é sobre pedir, é sobre crer que já aconteceu. Esse é o código. Neville Goddard ensinava que o sentimento do desejo realizado é a oração. Quando sua imaginação se alinha à sua identidade espiritual, o impossível se curva. Você não foi feito para implorar ao céu, mas para liberar da terra o que o céu já decretou. Mas há um preço sagrado: abandonar a ilusão de que você é pequeno e aceitar que foi escolhido. Escolhido para manifestar, para transmutar a dor em glória, para fazer com que a palavra eterna se torne carne novamente, em você. Florence Scovel Shinn dizia: a palavra é sua varinha mágica, e a Bíblia confirma em Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora, é tecnologia espiritual. O verbo tem corpo, o pensamento tem massa, a fé tem frequência. E a oração não sobe, ela emana. Portanto, se você sente que há um chamado em sua alma, uma inquietação que não se cala, não ignore. Talvez este seja o momento exato em que os céus decidiram te lembrar de quem você é. Você não está aqui por acaso. E o que será revelado a seguir pode ser a chave que faltava para tudo mudar. Fique até o fim. Cada segundo a partir daqui foi desenhado para tocar as fibras do seu espírito e te reconectar com a origem criadora que sempre esteve em você. Este vídeo não é só conteúdo, é um portal, uma profecia disfarçada de palavras, e você está prestes a atravessar. Você já sentiu que havia algo em você que ninguém jamais viu? Uma luz acesa no fundo da alma, mesmo nos dias em que tudo parecia trevas? Talvez você tenha caminhado por desertos silenciosos, acreditando estar esquecido, mas o céu nunca deixou de te observar. Há uma assinatura sagrada gravada em seu espírito, e ela não vem da religião nem da lógica. Vem de antes da fundação do mundo, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Não foi apenas um ato de criação, foi um ato de delegação divina. Ele te fez semelhante a si, não para que apenas existisse, mas para que manifestasse. Talvez ninguém tenha te dito, mas a sua existência é uma resposta de Deus ao caos. Você não veio ao mundo para sobreviver, veio para criar. Não veio para se adaptar ao que é, mas para ativar o que ainda não se vê. Neville Goddard dizia: você é Deus em forma de imaginação. E isso não é blasfêmia. É mistério revelado apenas àqueles que ousam olhar para dentro e ver o invisível. Porque o reino não está nas nuvens distantes, está dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. O Criador te deu a centelha criadora, e agora ela chama:
Mas o que fazer quando essa centelha parece abafada pela culpa, pelo medo, pela memória de tudo que não deu certo? Você escuta a promessa, mas sente o peso da dúvida corroendo as bordas da sua fé. A mente grita, mas o espírito sussurra, e entre os dois nasce o conflito que molda o destino. Não é à toa que a Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O que você pensa em silêncio é o que você libera em matéria. O invisível não precisa da sua permissão para se tornar visível. Ele só precisa da sua crença. Então me diga, o que você tem alimentado dentro de si? Quais imagens têm dançado por trás dos seus olhos fechados? Será que você tem orado como quem mendiga ou como quem comanda? Florence Scovel Shinn dizia: a palavra é sua varinha mágica. E a palavra de Deus confirma: criarei o fruto dos lábios. Isaías 57:19. O universo, o tempo, as circunstâncias, todos ouvem o que você não diz em voz alta. A manifestação não começa com ações, começa com percepção. E o que você percebe como verdade interior se torna forma exterior. O mundo espiritual está sempre ouvindo. E se você foi guiado até aqui, não é por acaso. Você está sendo chamado para relembrar o que sempre soube, mas esqueceu. Dentro do seu espírito existe uma memória viva de quem você é, de onde veio e do que é capaz. Não há falha que apague isso, não há pecado que dissolva esse selo. É por isso que você sente esse ardor inexplicável agora mesmo. Não é emoção, é convocação. O céu está tocando a tua essência e dizendo: levanta-te, Criador oculto. Está na hora de lembrar. Por quanto tempo você acreditou que precisava merecer o que já era seu por direito? Quantas vezes ajoelhou-se implorando por algo que o céu já havia depositado dentro de você? O engano mais cruel não é o pecado, é a amnésia espiritual. O esquecimento de que você carrega em seu interior a mesma frequência que moldou os céus e a terra. O inimigo não teme sua oração gritada. Ele teme o seu despertar silencioso. Teme o momento em que você reconhece: eu fui feito à imagem do Criador e fui chamado para cocriar com Ele, não para apenas sobreviver sob a sombra do medo. A religião tentou te convencer de que você era indigno, mas a cruz grita o oposto. A cruz é a prova viva de que Deus te enxergou digno de habitação, não apenas de salvação. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Se Cristo vive em você, quem você realmente é? Joseph Murphy dizia: você é o jardineiro de sua alma, você planta sementes de pensamento o dia inteiro. Mas como plantar, se a terra interior foi endurecida pela vergonha? Como criar, se sua mente ainda acredita que é separada de Deus? A resposta não está em fazer mais, mas em lembrar mais. Lembrar que a presença de Deus já habita você, que o Espírito Santo não está distante. Ele sussurra em seu interior. E esses sussurros têm um nome: intuição, imaginação, desejo sagrado. Não é ego, é identidade. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. E filhos não pedem como servos. Filhos herdam, filhos declaram, filhos manifestam. E talvez esse seja o ponto mais delicado. Aceitar que você não está em busca de algo. Você é o algo que o céu enviou para este tempo. Mas o medo ainda tenta falar. A dúvida ainda sussurra. E se eu estiver errado? E se for soberba pensar assim? O Espírito te responde com amor. Não é soberba, é alinhamento. Não é arrogância espiritual, é reconhecimento de quem te habita. A falsa humildade é uma prisão dourada. Deus não te ungiu para viver acorrentado à autopunição. Ele te chamou para manifestar glória, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. O universo inteiro está esperando por você. E aqui começa a ruptura, porque uma parte de você já sabia disso tudo. Talvez não com palavras, talvez não com lógica, mas com o Espírito. Você sentia que havia algo mais, algo maior. E agora, enquanto essas palavras ecoam dentro de você, não é apenas um vídeo, é um despertar.
um reencontro com a herança esquecida, uma lembrança sagrada que te diz: você não veio buscar poder, você veio liberar o poder que já carrega. E quando isso é ativado, a criação não resiste, ela responde. Por que será que mesmo após tantas orações, tantos jejuns, tantas vigílias, o milagre não veio? Será que Deus está surdo? Será que o céu está testando sua paciência? Ou será que há algo mais profundo, algo que você ainda não ousou confrontar dentro de si? O que se você não estivesse sendo testado, mas adormecido? E o não de Deus, na verdade, fosse o silêncio do universo esperando você despertar para a sua própria autoridade espiritual? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Tudo. Não quase tudo. Não algumas coisas. Tudo. Mas essa fé não é a que se grita, é a que se encarna. É a fé que sabe, que sente, que vibra com a certeza antes mesmo de ver. É aquela que diz haja mesmo diante do nada, porque reconhece que o Espírito já liberou no invisível o que ainda não existe no físico. Wallace D. Wattles escreveu: pensar no que se deseja com fé e propósito é criar aquilo. Mas e se o seu pensamento está confuso? E se sua fé foi construída mais sobre medo de errar do que sobre revelação? O que você realmente tem alimentado dentro do seu coração? É aqui que o Espírito faz uma cirurgia na alma. Ele toca o lugar onde você se sentiu pequeno, sujo, incapaz de mudar sua própria realidade. Onde te disseram que orar era pedir, quando na verdade orar é alinhar. Não é uma súplica, é um decreto. Deem ordens a mim acerca da obra das minhas mãos. Isaías 45:11. Como pode um Deus soberano dizer isso? Porque ele confiou a você uma parte da sua soberania. E você foi treinado por dentro, em silêncio, nas lutas secretas, nas noites de lágrimas, para ativar isso agora. Mas o medo ainda tem voz. Ele te pergunta: e se eu crer e nada acontecer? O Espírito, porém, te responde: e se você crer e tudo mudar? O universo não responde à dúvida, responde à vibração. Florence Scovel Shinn dizia: a fé é o antídoto contra o medo. E a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas essa fé não se fabrica. Ela se lembra. Ela nasce quando você olha para dentro e reconhece a imagem de um Criador que não te chama de servo, mas de filho. E filhos manifestam. A criação inteira está aguardando a sua decisão interna, não a sua performance religiosa, nem suas palavras bonitas, mas o momento exato em que sua alma decide acreditar de verdade. Quando seu espírito diz: eu aceito o que já é meu, eu recebo a unção que já me foi dada, eu manifesto o que o céu já liberou, e nesse instante, tudo muda. O tempo dobra, o espaço cede, a realidade se curva, e o que era impossível começa a se reorganizar ao seu redor. Não por mágica, mas por identidade revelada. Porque você lembrou quem você é. Alguma vez você já chorou sem saber por quê? Como se sua alma estivesse em luto por algo que nunca viveu, mas sempre soube que era seu. Há dores que não vêm do presente, mas da ausência da verdade. Há um clamor que ecoa não da boca, mas do espírito. E ele diz: me lembre de quem eu sou. A Bíblia chama isso de glória, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas essa glória não é um brilho externo, é uma identidade esquecida, uma consciência adormecida do seu lugar original, assento ao lado do Criador, trono de manifestação, altar de autoridade espiritual. Você foi feito para refletir a imagem de Deus, mas passou a refletir os traumas, as falhas, os olhares dos outros, e assim foi se afastando do reflexo sagrado até que a imagem se distorceu, mas nunca foi apagada. Deus não revoga o que imprime com a própria essência, a marca permanece. Neville Goddard dizia: você é o autor da sua vida, seu destino está dentro de você. E isso não é nova era, é Gênesis puro. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. A questão não é se isso é verdade, é porque você parou de acreditar. Em algum momento você aceitou ser menos luz, menos presença, menos poder.
Talvez tenha confundido humildade com ausência de glória. Talvez te ensinaram que ser pó era negar ser espírito. Mas o pó é apenas o invólucro. O espírito é o sopro. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês. Romanos 8:11. Esse espírito não está te esperando no céu. Ele já está em você. E agora ele está sussurrando, tocando, ativando, não com gritos, mas com memória. Você não precisa se tornar alguém poderoso. Você só precisa lembrar que já é. O que a religião chama de santificação, o Espírito chama de reconexão. O que muitos chamam de processo, o céu chama de retorno. Retorno ao trono. Retorno à consciência criadora. Retorno à imagem. Retorno à palavra viva que te habita. Joseph Murphy escreveu: "Você é aquilo que imagina ser." E Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê." Então por que você crê mais no fracasso do que na promessa? Por que tem fé na dor e incredulidade na glória? Talvez porque a glória dói mais. Porque ela exige que você abandone a máscara. Queimar o que é velho é sempre mais difícil do que manter o disfarce. Mas neste exato momento, algo dentro de você está cedendo. Uma resistência antiga está se desfazendo em silêncio. E é nesse esvaziar sagrado que o Espírito começa a te reconstruir. Não como antes, mas como sempre foi. E pela primeira vez, talvez em anos, você começa a ver que o véu nunca esteve fora. Estava dentro. E agora, ele começa a rasgar. Você já percebeu que sempre orou para um Deus distante? Lá em cima, lá fora, em algum lugar que parecia longe demais da sua dor. Mas o Cristo não foi crucificado para que você continuasse buscando do lado de fora o que já está dentro. Ele veio para reposicionar o trono. E o trono agora é você. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Isso não é simbólico. Isso é literal. É o código perdido. O maior milagre da nova aliança não é Deus estar perto. É Deus estar em você. Mas se Ele está em você, por que a sua vida ainda parece tão comum, tão limitada? Porque o poder que habita precisa de uma consciência que o libere. Você não manifesta o que possui. Você manifesta o que reconhece. E enquanto sua mente ainda vê a si mesma como pecadora, falha e pequena, o poder criador permanece aprisionado em grilhões invisíveis. Bob Proctor dizia: "Você foi nascido rico, só não foi ensinado a perceber isso." E a palavra já havia dito muito antes: "Como o homem imagina em sua alma, assim ele é." Provérbios 23:7. Você é a profecia que acredita. Dentro de você há um universo em silêncio, aguardando sua palavra. Há realidades inteiras presas dentro da sua voz. Há curas esperando sua fé. Há promessas esperando sua consciência. Há mundos esperando sua decisão. Florence Scovel Shinn dizia: "Nada acontece sem uma palavra liberada." E o Cristo, quando esteve entre nós, não operava milagres pedindo, mas declarando: "Levanta-te, seja limpo, anda." Isso não era arrogância, era alinhamento com o Pai. E agora o mesmo Espírito que operava nele habita você. Mas será que você está pronto para aceitar isso? Está pronto para orar, não como quem suplica, mas como quem libera? Está pronto para parar de esperar por permissão e começar a se mover como quem já foi autorizado? Porque a verdade é que o céu já disse sim. Quando Jesus morreu e disse "está consumado", ele estava selando tudo: sua cura, sua herança, sua autoridade, sua identidade. O que falta não é mais aprovação, é revelação. E essa revelação está chegando agora, enquanto seu espírito treme por dentro, sentindo o toque do invisível. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Há algo se movendo nos bastidores da sua existência. Há uma nuvem de glória ao redor do seu nome. Há um portal espiritual sendo aberto agora, não por rituais, mas por reconhecimento. A matéria responde a quem sabe quem é. E você está começando a lembrar, não da teoria, mas da essência. Você veio do céu com uma missão.
manifestar o invisível no visível. E o tempo de esquecer já passou. O tempo de despertar é agora. Você sente, não sente? Não é só um vídeo, é um espelho. E não é um espelho qualquer, é aquele que revela quem você é no espírito, não na carne. Por trás de tudo o que viveu, chorou, perdeu e esperou, sempre houve um sussurro de luz dizendo: você é mais do que pensa. Você carrega uma parte do Criador. Você foi chamado para liberar glória. O universo não precisa da sua performance. Ele só precisa do seu sim interior. E quando esse sim explode em convicção, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Você foi ensinado a se anular, a negar o seu brilho, a confundir santidade com ausência de poder. Mas o Espírito nunca apagou a chama, apenas aguardou o tempo em que você se olharia com olhos divinos, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Filipenses 2:13. Deus não apenas te dá o desejo, Ele te dá o poder de cumprir. Você não sonha sozinho. Aquilo que te move por dentro é a própria voz de Deus clamando por manifestação. O que você deseja, te deseja de volta. Mas agora, a pergunta sagrada se ergue no centro da sua alma. Você está disposto a crer que foi escolhido? Não por mérito, não por esforço, mas por desígnio eterno. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. O Espírito não te chama para tentar. Ele te chama para relembrar. Neville Goddard escreveu: você já é aquilo que procura ser. Basta se colocar no estado de consciência correspondente. Fé não é salto no escuro. Fé é retorno à origem. É repousar na certeza de que aquilo que você busca já te habita. Então respire, sinta, reconheça. Porque essa atmosfera que te envolve agora não é só emocional, é espiritual. Há algo que foi ativado. Há códigos que foram liberados. Há segredos que sua alma absorveu sem palavras. E mesmo que sua mente não entenda, seu espírito já sabe. Você não está diante de uma proposta, está diante de uma convocação. E ela não vem do homem, ela vem da eternidade. E diz: crie, declare, liberte, traga à forma o que só existe na luz, porque a glória que esperava por um templo encontrou o seu. Você foi escolhido, não para repetir orações vazias, mas para orar como quem cria com o Pai, para declarar como quem sabe que a palavra tem corpo, para viver como quem sabe que céu e terra se dobram diante de quem carrega a imagem dele. A realidade está pronta, o invisível está maduro, o impossível está suspenso, e agora o mundo espera apenas uma coisa, que você diga sim com fé, e o Verbo se faça carne através de você. Talvez agora, no silêncio que vem depois de tudo, algo ainda esteja se movendo em você. Não é confusão, é expansão. É como se a alma estivesse se reorganizando ao redor de uma nova luz, como se suas células espirituais estivessem se lembrando do som do céu que você sempre carregou, mas nunca havia escutado com tanta nitidez. Esse som não veio de fora, veio do lugar mais secreto, o lugar onde Deus se revela sem palavras, e onde a criação começa antes de existir forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Esse Verbo agora pulsa dentro de você. O que antes era apenas um desejo, agora se revela como chamado. O que parecia sonho, agora se apresenta como destino. Não se trata mais de tentar manifestar, mas de assumir a manifestação como extensão natural da sua identidade divina. Como Neville Goddard escreveu: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E você é a imagem viva do Criador, vestida de carne, memória e eternidade. A manifestação começa quando você decide parar de fugir do que já carrega e começa a liberar o que já vibra em seu espírito desde a eternidade. Então me diga, o que está nascendo aí dentro agora? Não em palavras, mas em sensações sagradas. Você consegue sentir a expansão? Consegue perceber que a oração muda quando a identidade desperta? Consegue entender que o céu nunca esteve em silêncio, apenas esperava que você se lembrasse do som da sua própria voz em fé?
Deus te chamou para criar, sim. Mas antes de criar realidades externas, Ele te chamou para cocriar a consciência interna que sustenta essas realidades. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Você não chegou até aqui por acaso. Nada neste vídeo foi coincidência. Cada palavra, cada pausa, cada verdade sussurrada, tudo foi desenhado para te conduzir ao ponto exato onde o céu toca o chão. E esse ponto é você. Você é o templo. Você é o portal. Você é o canal por onde o invisível deseja se tornar visível. Joseph Murphy disse: a mente é um instrumento divino. Use-a com fé e sabedoria. E a palavra diz: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Mas agora você entende. Não se trata apenas de pedir, mas de encarnar. E assim, sem barulho, o céu sussurra pela última vez: cria, meu filho, cria, minha filha. Não mais com medo, mas com certeza. Não mais como mendigo, mas como filho. Não mais tentando convencer o universo, mas ativando o que o universo já sabe sobre você. A criação aguarda o seu decreto. A palavra espera a sua voz. O milagre já está em movimento. E você é a ponte entre o eterno e o agora. Se isso te tocou, se essa semente encontrou solo fértil no seu espírito, então não vá embora em silêncio. Se manifeste. Declare sua presença. Deixe um comentário que venha da alma. Compartilhe este vídeo com quem também precisa lembrar. E se inscreva neste canal como quem diz ao universo: eu aceito minha herança espiritual e estou pronto para viver a plenitude da minha identidade divina.